Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Aí está um novo estudo, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, desta vez sobre o mercado imobiliário em Portugal, a analisar este mercado, a subida dos preços da habitação, o papel do arrendamento. É isso mesmo que vamos debater neste programa. São os nossos convidados, o coordenador do estudo Paulo Rodrigues e um dos seus vários autores, o arquiteto Vítor Reis, que num dos capítulos analisa exatamente a questão do arrendamento urbano. Para ouvir nos próximos 30 minutos neste Da Capa à Contra Capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado pela vossa presença, é um gosto recebê-los aqui no nosso programa. Começo pelo coordenador do estudo, Paulo Rodrigues. Este estudo surge num contexto em que muitas dúvidas se colocavam sobre o impacto, quer dos travões aos registros de alojamento local em Lisboa, enfim, naquilo que seria, no fundo, uma ruptura com o paradigma turístico na cidade de Lisboa, eventualmente impacto no mercado imobiliário, mas não só. As oscilações económicas também são retratadas neste estudo, que nos mostra que houve, digamos assim, ciclos de estabilização, alguns excessos nos preços praticados e as coisas não foram completamente lineares desde 2008 até 2020 e o aumento, por exemplo, dos preços não foi linear. Desde logo gostava de perceber, Paulo Rodrigues, se podemos sempre fazer se este estudo prova que existe uma relação desigual entre crescimento económico e as mudanças no mercado imobiliário, ou se é, como muitos portugueses veem, um mercado até demasiado estável ou bastante estável, até do ponto de vista de investimento, que atravessa as crises de forma mais ou menos incólume. Muito obrigado. Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. De facto, portanto, o estudo procura de alguma forma caracterizar várias dimensões, portanto, do mercado imobiliário em Portugal, portanto, desde a componente internacional a uma componente mais local. Portanto, passamos de uma comparação de Portugal com a União Europeia para uma análise, portanto, dos ciclos económicos que referiu e a sua sincronização, portanto, também com outros países europeus e algumas cidades entre si a nível de Portugal, até passarmos, portanto, a outros aspectos mais, digamos assim, mais locais, como, por exemplo, a questão do arrendamento, que o Vítor certamente irá abordar também nesta discussão, e a questão das acessibilidades, que também é muito importante. Relativamente à questão que coloca, portanto, nós quando fizemos o nosso estudo, portanto, nós à partida, portanto, deparámos com alguns desafios, um deles, claramente, portanto, a questão que eu gosto de chamar, portanto, exuberância dos preços da habitação, na altura ainda, portanto, num período pós-crise financeira de 2008 e pós-crise soberana, portanto, das dívidas soberanas que tínhamos vivido, portanto, em Portugal e na Europa, e agora, portanto, claramente com um novo desafio, que é a questão do impacto do Covid, também a nível do mercado habitacional e, eventualmente, numa possível alteração, eventualmente, alguns, como é que eu ia pôr isto? Portanto, de alguma nova forma, digamos assim, de expectativas a nível de residências, uma vez que talvez tenhamos que adaptar a nossa casa também ao teletrabalho, coisa que, eventualmente, não estava tão preparado ou pelo menos não tínhamos pensado antes. Mas voltando à sua questão, em termos da questão dos preços e da sua comparação com os fatores económicos, portanto, nós quando fizemos o nosso estudo, nós de alguma forma, portanto, pensámos nos preços da habitação e componentes que de alguma forma, portanto, influenciam os preços da habitação, e estou a pensar neste caso, portanto, em variáveis tradicionais, como por exemplo o rendimento disponível das famílias, o emprego, as taxas de juro, a formação bruta de capital fixo, portanto, tipicamente variáveis que estão fortemente relacionadas, portanto, digamos assim, com a aquisição de uma casa. E claramente, portanto, olhando à evolução destas variáveis, nós notamos que a partir de sensivelmente 2016, 2017, há uma desincronização entre as variáveis, ou seja, há o enquadramento. Tipicamente esperaríamos que o rendimento disponível, o emprego, as taxas de juro e a formação bruta de capital fixo pudessem fazer nos preços da habitação, deixou de existir. Ou seja, os preços da habitação aceleraram mais rápido do que estas variáveis. Por outro lado, dito isto, portanto,
de alguma forma, o enquadramento que estamos a procurar com estas variáveis também pode ser um pouco limitador, no sentido em que não tomamos em consideração outras variáveis que também são importantes, nomeadamente a questão do alojamento local, o turismo, o investimento estrangeiro em imobiliário. Portanto, estas variáveis que também são importantes, que não entraram no modelo, de alguma forma também contribuíram para esta aceleração. E, portanto, é difícil neste momento, como é que eu ia pôr isto? É difícil neste momento tentarmos desassociar, portanto, o aumento dos preços destas outras variáveis adicionais. Por outro lado, a limitação que surgiu foi um pouco também devido ao facto de, apesar da informação começar a existir, portanto, já começamos a ter indicadores, portanto, sobre investimento estrangeiro em imobiliário, começamos a ter também, portanto, informação sobre alojamento local, contudo, como são fenómenos relativamente recentes, portanto, as séries em si são relativamente curtas e, portanto, sendo curtas, não as podemos incluir no modelo e, portanto, não temos, digamos assim, informação factual sobre o seu impacto, portanto, nos preços da habitação em termos de modelo. O meu ponto de partida tem a ver com o facto como também uma imagem que os portugueses têm em relação ao imobiliário como um investimento seguro e, portanto, que pode atravessar estas crises. Apesar de, curiosamente, quando lemos o estudo, até há uma análise que é feita muito interessante, a ideia de que muitas famílias que investiram a sua, no fundo, as suas poupanças no imobiliário, depois têm um problema, é que em casos de choques económicos estão vulneráveis porque não têm liquidez e, portanto, apesar de terem uma riqueza um pouco acima da média, depois não conseguem transacionar a curto prazo em caso de crise e é tão seguro que não têm depois a capacidade de resolver problemas de curto prazo. Essa também, curiosamente, Paulo, é também uma das conclusões que está num destes capítulos. Exatamente. Aliás, é o primeiro capítulo do estudo, portanto, onde se faz a tal comparação entre Portugal e a União Europeia, e uma das questões que se coloca lá, de facto, é, portanto, a questão da riqueza das famílias. Um dos aspectos que é constatado nesse capítulo é o que os autores designam por wealthy hand to mouth. Portanto, ou seja, temos um elevado número de famílias que, de facto, têm uma riqueza, digamos assim, um património acima da média, mas é um património, portanto, sobretudo, cujo peso, essencialmente, é o da habitação. Portanto, esse peso da habitação é como referiu agora, portanto, o peso da habitação, apesar de ser realmente um investimento rentável, digamos assim, portanto, comparativamente com o que temos vivido, uma vez que temos estado a passar por um período de taxas de juros baixas e, de facto, portanto, o investimento imobiliário mostra-se um investimento mais rentável comparativamente com os depósitos nos bancos, por exemplo. Mas, por outro lado, na eventualidade de um choque financeiro, portanto, um choque que eventualmente possa afetar a situação financeira das famílias, claramente que isto cria uma dificuldade, porque em termos de liquidez não é muito fácil vendermos uma casa de hoje para amanhã e, portanto, poderá haver aqui alguma dificuldade económica nesse sentido. Vítor Reis, logo também no seu capítulo, que é mais sobre o arrendamento urbano, há também um dado interessante que poderia também cruzar com esta reflexão. Entre 1970 e 2011, o parque habitacional em Portugal apresentou sempre taxas percentuais de crescimento superiores a 16%. Nos dados disponíveis após 2011 até 2018, o crescimento é de 1,6%. O que é que se passou aqui? Bom, em primeiro lugar, boa tarde e obrigado pelo convite e também agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos esta oportunidade. O que se passa é que nós tivemos crescimentos demográficos muito grandes no país, em especial aquele que foi ditado pelo retorno dos portugueses que estavam nas ex-colónias após a descolonização. Portanto, estamos a falar da segunda, digamos, da década de 70, da segunda metade da década de 70, que provocou aquele que terá sido o maior impacto em termos de crescimento do parque habitacional. Portanto, na década de 70, 80, nós tivemos um crescimento na ordem dos 25% do parque habitacional, o que é uma coisa verdadeiramente descomunal. De então para cá, temos verificado que o parque está a crescer de forma cada vez menor. Ou seja, na década seguinte, portanto, de 90 foram 22%, na seguinte 20%, na década que terminou em 2011 16%, e nesta última década, já com os censos de 2011, os dados provisórios, estamos em 1,7%, o que é uma ruptura total com a trajetória que tínhamos.
Isto tem a ver com o facto de, quando se deu a crise do subprime em 2008, nós termos um ativo habitacional brutal no país que estava vazio. Tínhamos imensas casas disponíveis. É quando se verifica a crise económica, a crise da construção civil e todo o aperto que lhe teve subjacente. É quando se dá, portanto, o problema das dívidas soberanas. E é quando, fruto de uma certa recessão demográfica em que entramos, deixou de, aquilo que era o setor da produção da construção, deixou de produzir. Mas não configurou uma bolha à espanhola? Não, pelo contrário. A bolha não a chegámos a ter, embora tivemos sérios problemas, precisamente no final da década de 2001, 2011. Não temos uma questão de bolha porque não há aqui uma ruptura neste momento relativamente a preços. Pelo contrário, continua a haver uma valorização. O que, aliás, uma das explicações dadas por várias pessoas ligadas mais à área da economia e das finanças é de que um dos elementos que mais contribui para a subida de preços é a política monetária do Banco Central Europeu. No fundo, havendo juros muito baixos para quem aplica o dinheiro nas diversas formas, nomeadamente em depósitos bancários, a alternativa é onde ele é mais reprodutivo e acaba por se tornar uma pressão sobre o próprio imobiliário. A que se junta, obviamente, a escassez de oferta. Há mudanças nos hábitos habitacionais, há mudanças na procura e, portanto, tudo isto está a ter efeitos sobre a oferta, sobre aquilo que é muita gente à procura de casa para arrendar que não encontra, ou quando a encontra está a preços absolutamente insuportáveis. Sim. E, portanto, é este problema sério que se nos coloca neste momento. No trabalho que fiz e que também os meus colegas fizeram neste estudo, a preocupação que há foi mais do que olhar para questões circunstanciais ou conjunturais, perceber, as evoluções de longo prazo. E essa análise que eu faço na parte do arrendamento urbano teve precisamente como preocupação olhar para todo o processo desde 1910 do ponto de vista da legislação, todos os indicadores desde que há censos com, da habitação de 1960 e, portanto, perceber as tendências, as mudanças, o que é que está a acontecer e como podemos olhar para isto no futuro. Já vamos a essa parte em particular. Deixe-me só aqui clarificar junto do Paulo Rodrigues a questão da bolha e a questão da exuberância dos preços. Os nossos aqui especialistas encontraram preço acima do esperado, em particular a partir do quarto trimestre de 2017, sobretudo em Lisboa, mas depois li que terminou de certa forma esse ciclo de crescimento a partir do segundo trimestre de 2019. O que é que se passa neste momento, ou o que é que se passou nos últimos anos? Essa é uma questão interessante. E voltando um bocadinho atrás também, só para clarificar eventualmente aqui aquela questão que referiu e a comparação que fez com Espanha. Portanto, Espanha foi um caso bastante interessante e nós também em tempos fizemos um pequeno estudo de comparação, particularmente porque foi, julgo que entre 2000 e 2006, a questão da bolha espanhola, digamos assim, surgiu devido, sobretudo, digamos assim, ao aumento da procura, e esse aumento da procura deu-se devido a um fluxo de imigração. Eu julgo que nesse período entre 2000 e 2006, salvo erro, agora não tenho presente se foi 2000 ou 2002, mas julgo que foi por volta de 2002, salvo erro. Julgo que em Espanha entraram cerca de 3 milhões de imigrantes e, portanto, esses 3 milhões de imigrantes exerceram uma grande pressão sobre a procura de habitação, que levou, portanto, realmente os investidores e os construtores no fundo, a inundarem o mercado e, portanto, passou-se de uma fase em que realmente os preços estavam a crescer devido ao aumento de procura para uma outra fase em que começou a haver excesso de oferta e claramente que a bolha que teve que colapsar. Em Portugal, portanto, e no fundo o que nós referimos no estudo é que, portanto, com base nos testes que nós temos e na análise que nós fizemos, de facto, portanto, em termos de evidência e de exuberância, a exuberância continua, portanto, de alguma forma, portanto, os indicadores económicos que nós utilizamos continuam a não ser suficientes para explicar, portanto, os preços que temos neste momento também em Portugal e em Lisboa. Contudo,
o que se nota através dos testes que nós realizamos é que se deu um abrandamento do crescimento dos preços. E, portanto, de alguma forma, isso é o que nós chamamos, portanto, de uma estabilização. Mas como é que se justificam os preços excessivos ou exuberantes na sua terminologia? Eu diria que nós temos aqui vários fatores em movimento, digamos assim, que de alguma forma poderão explicar essa evolução. Portanto, um deles, claramente, é o investimento estrangeiro e o investimento em residências. Portanto, eu julgo que isso é um dos fatores principais que tem contribuído para o aumento dos preços e para manter os preços, portanto, elevados. Por outro lado, há um aspecto que nós também referimos no estudo e que eu acho que também é importante e que é o seguinte, portanto, de alguma forma, nós temos pensado sempre no mercado da habitação como sendo um mercado local. No entanto, cada vez mais nós estamos no mundo global e, portanto, a mesma coisa se aplica também ao mercado da habitação. Ou seja, havendo esta sincronização, que é estudada também num dos capítulos, com outros países europeus e com outras cidades, é natural que, havendo esta maior globalização, que eventualmente fatores financeiros internacionais também afetem o nosso mercado. Neste contexto, em termos, digamos assim, de evolução dos preços, eu julgo que os fenómenos que possivelmente ainda estão a manter, portanto, os preços elevados, é claramente o grande interesse ainda no mercado imobiliário em termos de investimento, devido à tal rentabilidade que referiu anteriormente. Certo, o argumento inicial desta nossa conversa. Já agora, Vítor, a sua perspectiva sobre este tópico, porque eu gostava de avançar na questão do arrendamento. O arrendamento está à margem de toda esta tendência, ou pelo contrário, as falências várias na questão do arrendamento, que Vítor descreve aqui no seu livro, e como estava a sublinhar no capítulo, e estava a sublinhar que a análise vem para trás, não é uma análise recente, é estrutural, podia ter sido, de fundo, contrabalançado todo esse desequilíbrio por uma política legislativa mais firme. É outra das notas importantes do seu capítulo, tem a ver com as políticas públicas e as medidas legislativas que foram tomadas nesta área. Há aqui, conforme aliás o Paulo estava a referir, há em todo este fenómeno com que lidamos no imobiliário dois grandes vetores que empurram os preços, as procuras, as ofertas e todo, digamos, este condicionamento. É, por um lado, a globalização do mercado. Claramente, o mercado imobiliário português passou a ter procura por parte de brasileiros, sul-africanos, franceses, muitas pessoas da Europa. Aqui há dias o INE revelava, numa estatística que fez recentemente, que quando as casas eram compradas por estrangeiros, eram quase compradas ao dobro do preço de que são compradas por portugueses, por famílias portuguesas, e este elemento não deve ser ignorado, porque claramente tem a ver com a capacidade de investimento proveniente desses elementos estrangeiros. E depois há os aspectos relativos à confiança dos nacionais que investem no setor e do risco que sentem que podem estar a correr ou não face às circunstâncias legislativas, que aliás são um problema que tem muitas décadas em Portugal, eu direi quase 100 anos, numa trajetória, numa sequência de situações, desde congelamentos de rendas, instabilidade legislativa, questões fiscais, que fazem com que é o aspecto que eu coloco no estudo como sendo o mais relevante, em minha opinião, que é o conflito que nós temos hoje em Portugal entre o direito à habitação e o direito à propriedade. Há claramente aqui um conflito não resolvido, que não verificamos com esta, digamos, dimensão e de forma tão acentuada noutros países da Europa. E claramente esta questão leva a que, da parte do legislador, haja muitas tentativas daquilo que é chamada regulação, que são, no fundo, situações que levam ao condicionamento da propriedade e geram o tal conflito, que acaba por ter aqui aquela guerra quase manicaísta entre senhorio e inquilino, Sim. o bom e o mau, e que cria uma situação onde claramente é prejudicial para todos. Constitucional.
Repare, não, é anterior mesmo É anterior? a essa questão, porque vem desde o congelamento de 48, aliás já tinha havido congelamentos em 1910 e depois na sequência da Primeira Guerra Mundial, tem a ver com o Código Civil de 66, que, por exemplo, instituiu os contratos de arrendamento na altura com duração ilimitada, é aliás a raiz de grande parte dos problemas que houve Das revisões sucessivas. e a questão da introdução dos contratos de duração limitada, tem sido muito conflitual esse processo, coisa que não se verifica noutros países da Europa com esta Mas o profundidade. Vítor diz que o Estado empurrou para os privados as suas responsabilidades sociais e constitucionais no acesso à habitação. Por uma razão, é que o Estado, quando há famílias que estão em dificuldade e devia ter respostas para essas famílias do ponto de vista do alojamento, foi durante décadas absolutamente incapaz de dar essa resposta. Políticas de habitação pública. Políticas públicas de habitação, claro. Se virmos, por exemplo, o congelamento de rendas ou, por exemplo, os contratos com duração ilimitada ou ainda os mecanismos de protelarem as transmissões no arrendamento que permitia que o arrendamento passasse de pais para filhos para netos, como aconteceu a partir de 1948, tudo isso é, na prática, o Estado a empurrar para cima do privado, neste caso do senhorio, com as obrigações que lhe cabia a ele. Só há 2% de alojamentos do parque habitacional público. Por exemplo, quando comparamos com outros países da Europa, a Inglaterra chegou a ter, no final dos anos 70, 40% das famílias a viver em parques, em habitação pública. Em média, nos países da Europa, estamos acima de 10%. A Inglaterra hoje está em 19,5%, outros estarão em 17%. Você que é uma falência total das políticas públicas de habitação? É a falta de músculo. Aquilo Falta de músculo. É falta de, isto é, o nosso país sempre teve uma grande dificuldade em alocar recursos do seu próprio orçamento para promover habitação de propriedade pública, para dar precisamente resposta às famílias que têm mais carências e que não podem encontrar resposta no mercado. Por isso é que o Vítor também no seu capítulo diz que também, até no plano de recuperação e resiliência, é tudo muito insuficiente e ainda por cima é dinheiro europeu, não é dinheiro do orçamento português. O plano de recuperação e resiliência é um excelente balão de oxigênio para a situação em que estávamos, porque nós estávamos sem capacidade, o país estava sem capacidade de investir nesta área. E é o plano de recuperação e resiliência que vem permitir... O que é que vai permitir, para as pessoas perceberem? Vai permitir responder àquilo que é um universo que neste momento se estima nas 40 mil famílias que estão a viver em condições de precariedade habitacional. São as tais 6.800 habitações Não, acessíveis? não. Isso é a resposta para a classe média. Okay. Por isso é que eu refiro que, enquanto que o plano de recuperação e resiliência põe o seu foco todo, praticamente todo, na habitação social, como resposta aos casos mais graves de carência habitacional, só coloca 6.800 habitações para o chamado arrendamento acessível, quando faria sentido ter uma dose bastante maior, porque é a única forma que, aliás, há de aumentar a oferta. Mas aí, repare, são as limitações com que estamos a lidar há décadas. Nesta circunstância, mais uma vez, eu estou a procurar fugir às questões circunstanciais, porque Sim, há é aqui uma a questão questão estrutural, porque estamos a falar de um problema com décadas. Quando chegarmos a 2026 e o PRR terminar, eventualmente poderá ser prorrogado, mas à partida o que está programado é que termine em 2026, vai-se o balão de oxigênio. Por isso é que eu levava-me a uma outra pergunta que tem a ver com o título do seu capítulo, que, com esta questão estrutural, porque é que arriscou meter lá um ponto de interrogação no declínio sem retorno do arrendamento urbano? Não é uma certeza? Não é necessariamente uma certeza, e aliás os censos vêm mostrar que na última década tivemos 2 ciclos no domínio do arrendamento absolutamente distintos. Tivemos um primeiro que leva ao crescimento da oferta de arrendamento. Há depois números de 2017 que mostram que de então, para os resultados dos censos, tivemos uma redução. Portanto, vai depender dos instrumentos e da capacidade legislativa que os poderes públicos puderem colocar. É a tal questão de criar ou não criar confiança para atrair investimento e aumentar a oferta. É o ciclo, digamos, que não temos conseguido, é este ciclo vicioso que não temos conseguido sair.
Paulo Rodrigues, eu gostava de ouvir sobre a questão do arrendamento, até porque interessa-nos aqui, teremos que o fazer neste programa também, abordar algo que está na mente de quem nos escuta, que tem a ver com os impactos que foram, enfim, visíveis, sobretudo na cidade de Lisboa e no Porto, nos alojamentos, nomeadamente com a implementação dos alojamentos de curta duração, o impacto que teve no mercado e também a transformação ou não, e colisão ou não, adaptação ou não, em relação a um arrendamento tradicional. Gostava de ouvir sobre isto, Paulo Rodrigues. Em relação ao arrendamento, portanto, no fundo, complementando um bocadinho também o que o Vítor acabou de dizer, portanto, eu acho que há duas vertentes importantes. Há a questão da habitação social, que realmente tem que ser reforçada e que possivelmente passa realmente por um maior investimento, portanto, nessa área também. E, por outro lado, há o esforço legislativo no sentido de regulamentar também todo o processo de arrendamento, no fundo, para dar alguma segurança, quer a quem arrenda e quer a quem, no fundo, põe o imóvel à disposição, digamos assim, porque de alguma forma julgo que ainda há alguma incerteza por parte dos proprietários quando alugam uma casa ou quando arrendam uma casa em termos de segurança no arrendamento, que também de alguma forma poderá condicionar, digamos assim, o investimento nesse tipo de imóveis. Em relação ao alojamento local, há duas perspectivas, diria eu, em relação ao alojamento local. Portanto, um dos capítulos que nós temos no livro, de facto, foca e faz um estudo de caso, digamos assim, relativamente à cidade de Lisboa, relativamente ao alojamento local, nomeadamente com a introdução de algumas restrições que houve por parte da Câmara Municipal, portanto, ao alojamento local, o que mostra, e que no fundo mostra, portanto, a importância que este tipo de alojamento teve também no desenvolvimento ou na dinâmica dos preços, portanto, na cidade de Lisboa. As restrições que foram implementadas de alguma forma, portanto, reduziram a procura, digamos assim, por investimento nessas áreas e, como consequência, os preços baixaram. No entanto, como é que eu posso pôr isto de outra forma? Portanto, nós temos aqui duas vertentes em relação ao alojamento local. Temos uma vertente, digamos assim, que é a demonização do alojamento local, no sentido em que provoca claramente uma gentrificação de algumas partes da cidade, pessoas que habitavam em certas partes da cidade há muito tempo, no fundo, vêm-se despejadas das casas que habitavam e, portanto, o senhorio, eventualmente, vendo uma possibilidade de uma rentabilização do imóvel mais lucrativa, portanto, eventualmente opta por essa opção. Por outro lado, também podemos ver o alojamento local não só como uma forma de especulação, mas também eventualmente como uma forma de rendimento adicional para quem tem esta forma de aluguer possível. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que vamos imaginar que nós temos uma casa e que o nosso rendimento mensal, eventualmente da nossa profissão, é relativamente baixo, mas conseguimos um complemento com o alojamento local. E o alojamento local tem funcionado nestas duas vertentes, ou seja, tem funcionado como uma forma de investimento por, eventualmente, grandes investidores, mas também por pequenos investidores que veem uma pequena fonte adicional de investimento neste tipo de alojamento. Mas medidas como o travão dos novos registros, a proibição, basicamente também não acabaram, quer dizer, não tiveram uma mudança substancial ao nível da reversão do aumento de preços que tivemos nos anos do boom turístico, não é? Em algumas localidades, sim, de acordo com o estudo que foi feito, mostra-se claramente que onde a regulação incidiu, os preços baixaram. Agora, a parte interessante, digo eu, desse capítulo também é mostrar que, de facto, portanto, o turismo foi um dos fatores que levou claramente ao aumento dos preços, no sentido em que, antes da regulação, claramente que os preços aumentaram porque houve realmente um maior aumento da oferta de alojamento local e, portanto, esse aumento da oferta de alojamento local veio aumentar os preços, portanto, da habitação em determinadas localidades. Com a implementação das restrições, a procura, passado algum tempo, começou a baixar, uma vez que já não era possível, portanto, o arrendamento local, e os preços baixaram. É claro que isto foi um dos fatores que eventualmente explicou o aumento dos preços, portanto, o turismo. Portanto, depois temos outros fatores que também tiveram algum contributo. Mas o boom turístico certamente que foi um deles. Vítor Reis, este é mais uma daquelas medidas, daquelas que o Vítor coloca num plano largo de décadas,
de emergência colocadas, enfim, do ponto de vista legislativo, com efeitos que, pelo que se percebe, não mudam uma tendência global, este tipo de medidas, proibição de novos registros, um eventual impacto que depois acaba por, enfim, poder diluir-se. Como é que vê estas medidas que são tomadas desta forma? Por vezes estas medidas são necessárias e eu não as contesto quando passamos do 8 a 80. Deixe-me dar-lhe uns números para que os ouvintes realizem a mudança brutal que aconteceu nas cidades de Lisboa e do Porto e que tem a ver, por um lado, com o facto destas cidades terem sido as primeiras sujeitas ao congelamento de rendas em 1948, que se estendeu até 1986 e que depois provocou uma enorme degradação do parque habitacional nas zonas centrais, havendo muitos e muitos prédios vazios. Ora, acontece que nos últimos censos, os censos só mostram os dados da habitação. Tudo o que não é habitação não aparece nos censos. Está a falar dos mais recentes. Os censos de 2021. E que vêm confirmar grande parte daquilo que o próprio estudo já mostra e indicia. E que o que é que se passa nos censos? Alojamento local, hotéis, serviços, edifícios que estejam exclusivamente com estes usos, que não tenham funções habitacionais, não constam dos censos. Ora, de 2011 para 2021, neste intervalo de 10 anos, por exemplo, na cidade de Lisboa, desapareceram 3.500 edifícios dos censos. Não foram demolidos. Mudaram de uso. Para que uso? Pois, os censos não mostram porque não fazem essa análise. Podemos suspeitar os hotéis, o alojamento local, serviços, mas uma coisa é certa, estavam referenciados em 2011 como tendo alguma forma de uso habitacional e de 2011 para 2021 em Lisboa foram 3.500 edifícios, no Porto foram 5.000. Grandes magnitudes. Não sabemos a dimensão dos edifícios, mas em qualquer circunstância, enquanto unidade censitária que permite identificar, digamos, as realidades urbanas, o que acontece com este volume de casas, por exemplo, na freguesia de Santa Maria Maior, que é a mais central de Lisboa, destes 3.500 edifícios que desapareceram na cidade de Lisboa toda, só nessa freguesia foram 424. Se olharmos para o Porto, a freguesia do centro histórico representa metade dos edifícios que desapareceram no Porto, ou seja, dos 5.000 edifícios, 2.336 estão no centro histórico do Porto. Isto é de uma enorme mutação, isto é, representa uma grande mudança precisamente nos usos existentes. E não podemos escamotear. Sim. Tem a ver com o facto de muitos deles estarem devolutos, profundamente degradados, mas também de todo o impulso que veio com o turismo, claramente. Sobre os devolutos, as medidas tomadas ao longo dos anos, na sua perspectiva, também não tiveram impacto o que deveriam ter tido? O que temos verificado é que nunca houve um elemento estatístico que avaliasse as políticas públicas nesta matéria. Nós, desde 2005, esta aliás é uma medida nova, desde 1910, que foi havendo normas relativamente, a tentar combater os edifícios devolutos. Agravamentos fiscais, não é? Ora, desde 2005, o mecanismo utilizado foi o do agravamento fiscal. Tem vindo a haver uma escalada com várias medidas a este nível. Ora, sucede que quando tentamos perceber qual é o resultado prático destas medidas, não temos nenhum instrumento de avaliação. Não conseguimos saber. Não se consegue saber. Eventualmente poder-se-á saber quais são aqueles que estão a sofrer o agravamento fiscal, porque a Autoridade Tributária e Aduaneira terá essa informação, mas depois não conseguimos saber se isso resultou em algum aspecto prático dos edifícios passarem a ter uso. E um dos elementos que é interessante, que o estudo também mostra, não na parte que eu fiz, mas numa outra parte, é verificar que é uma das alterações significativas que o parque habitacional tem no país. Nós passamos em 50 anos de 93% de residência habitual, isto é, casas de habitação permanente. Este número desceu para 68%. Significa que há aqui um universo muito grande de segundas habitações ou de casas vazias. E o que verificamos é que muitas pessoas, tendo segundas habitações, não as arrendam. Só uma percentagem muito baixa é que coloca essas casas em arrendamento, ao contrário do que sucede noutros países da Europa.
E eu acho que aqui também entra a questão da segurança e da confiança no próprio sistema. Como é que avalia também, Vítor, a questão de políticas que foram tentadas, sobretudo, penso eu, nos últimos 30 anos, para fazer aceder as habitações por via do arrendamento aos jovens? Houve vários programas neste aspecto. Como é que caracterizaria o sucesso dessas políticas? Foram, acima de tudo, 3 instrumentos. Foi o crédito bonificado para os jovens, foi o incentivo ao arrendamento por jovens e foi que lhe sucedeu o Porta 65 Jovens, que está hoje ainda a funcionar. Qualquer um destes instrumentos foi extremamente positivo, porque claramente deu uma grande ajuda e um grande empurrão aos jovens naquilo que era a sua autonomização da família de origem, ou seja, de permitir ter a sua habitação e, digamos, ganhar autonomia. É algo que me parece que qualquer governo deverá continuar a implementar e a reforçar. Fará todo o sentido e penso que quer o anterior governo, quer este no anterior governo, já houve algum esforço nesse sentido, de melhorar, por exemplo, as subvenções, e esperemos que isso continue agora. O que me leva à questão, se até agora a aposta no arrendamento, digamos, não é muito forte no país, a questão da casa para a vida toda, a questão da propriedade, acha que essa mudança geracional que eventualmente pode ser implementada por via do direcionamento do arrendamento para os jovens pode levar a uma alteração cultural a favor do arrendamento, ou é uma simulação otimista? Era a simulação ideal até. Porquê? Porque, de facto, nós hoje estamos perante uma camada jovem com uma grande mobilidade do ponto de vista de mercado de trabalho. Comprar casa é, no fundo, ficar amarrado a uma casa. O arrendamento é, nesses casos, a resposta ideal. E essa é, digamos, um dos calcanhares daquilo do nosso sistema. É, do ponto de vista do arrendamento, não estarmos a conseguir que a oferta aumente, no sentido precisamente de responder àqueles... As pessoas queixam-se que o arrendamento é caro face a... Não, pior. Há situações onde é mais barato comprar do que arrendar. Sendo que no final, ainda por cima, se fica dono de uma casa, quando no outro, no caso do arrendamento, nem isso temos. Então não faz sentido. Mas repare, mais uma vez, chegamos à questão das medidas de circunstância, questões fiscais, questões de confiança, o risco que qualquer pessoa coloca na avaliação que faz quando arrenda uma casa, hoje em dia em Portugal é muito alto. E isso, obviamente, contribui para o agravamento de preços. São todos estes aspectos que, parece-me que em termos estruturais, fará sentido que sejam devidamente visitados e revistos. Paulo Rodrigues, como é que é possível dar a volta a esta situação em que, numa frase que é citada aqui no estudo, o arrendamento é a ovelha negra do imobiliário em Portugal? Não, isso complementando um bocadinho também o que o Vítor referiu, quer dizer, nós temos aqui uma alteração de paradigma. Nós temos uma alteração de paradigma desde a crise financeira de 2008, porque se nós pensarmos, portanto, na aquisição de uma casa antes de 2008, em que nós íamos ao banco, pedíamos um crédito e, portanto, o banco financiava a aquisição da casa, hoje em dia já não funciona assim, não é? Portanto, hoje em dia, quando vamos ao banco para pedir um crédito, nós também temos uma parte do estudo em que fazemos isso, em que comparamos, portanto, a evolução, porque há pouco estávamos a falar de exuberância, portanto, estávamos a comparar a questão da exuberância dos preços, ou a aceleração dos preços da habitação, a nível do índice de preços, que é no fundo produzido pelo INE, mas temos outras estatísticas que são nomeadamente as avaliações bancárias. E na altura fizemos um estudo também sobre as avaliações bancárias e, de facto, portanto, esta exuberância, digamos assim, esta aceleração dos preços também se nota nas avaliações bancárias. No entanto, a nível do país, há alguma heterogeneidade a nível das avaliações bancárias ainda. Ou seja, enquanto que, por exemplo, em Lisboa, se nós formos pedir um crédito para a habitação, portanto, tipicamente, as avaliações bancárias estão abaixo do preço mediano. Se nós formos a outras cidades ou outras capitais de distrito, portanto, os preços das avaliações ainda estão acima. O que isto quer dizer é que, por exemplo, se um jovem queira comprar uma casa em Lisboa, eventualmente tem que já ter algum capital para poder, portanto, dar uma entrada para essa casa. Aliás, recentes medidas do Banco de Portugal para salvaguardar exatamente eventuais choques que possam existir de forma preventiva, apertam as condições em que se fazem créditos hoje em dia, ou a partir de agora. Portanto, de alguma forma, tudo isto, portanto, traz algumas condicionantes
aos jovens que, no fundo, neste momento queiram adquirir uma casa. Em termos da questão que coloca, portanto, eu acho que, eventualmente, tudo passa um pouco pela questão de regulamentação do próprio mercado de arrendamento. No fundo, como eu referi há pouco, para dar um pouco de segurança a ambas as partes, quem aluga e quem põe o imóvel quem arrenda e quem põe o imóvel a arrendar. Portanto, de alguma forma, passa um pouco por isso. Mas em termos de rendas e em termos digamos assim, do mercado de arrendamento, portanto, eu acho que o Vítor é a melhor pessoa que pode responder a isso. Quer rematar, Vítor? A questão de fixar um limite para a idade no crédito à habitação é pertinente porque nós fomos assistindo ao longo de anos, ao longo de décadas, a cada vez maior prazo de amortização dos empréstimos, chegando a pontos de esses poderem ir até aos 70 anos de idade. E, portanto, aquilo que o Banco de Portugal fez, e bem, foi procurar criar aqui um ajustamento relativamente ao momento em que as pessoas, hoje em dia, têm o seu limite de reforma. Penso que aí faz todo o sentido para que não deixemos esse arrastar. Agora, isso obviamente tem um efeito imediato no valor da prestação, na medida em que o número de anos de amortização do empréstimo se reduz. Mas isso é algo que, mais uma vez, não é o centro do problema. O centro do problema é como é que nós conseguimos que, por um lado, o arrendamento se torne mais barato do que a compra, primeira questão. Segunda questão, como é que conseguimos que todos aqueles que têm ou algum bem que possam arrendar ou alguma capacidade de investir no arrendamento sejam atraídos para aqui. Há neste momento na Europa muitos programas que são chamados Build to Rent, construir para arrendar, que estão a ter um grande sucesso e que infelizmente em Portugal as tentativas que se fizeram por parte da Câmara de Lisboa, da Câmara do Porto, no sentido de levar os particulares a aderirem a processos destes, não foram bem sucedidos. Mas a caixa de ferramentas para chegar aí é um mix de políticas autárquicas, supramunicipais, onde é que está a chave? Está um pouco em todo lado, porque há a questão dos terrenos, é preciso a intervenção dos municípios na disponibilização de terrenos, e isso de alguma forma, aliás, até já o estão a fazer, mas depois é preciso todo o conjunto de mecanismos legislativos para quem vai investir, para quem vai arriscar, sinta alguma segurança como coloca as suas poupanças. Acho que isto é algo perfeitamente natural. Nós não colocamos o nosso dinheiro num banco que sabemos que vai abrir falência. E, portanto, as pessoas têm, como é perfeitamente normal, uma preocupação de procurarem segurança para o investimento que realizam. É um pouco isto que está em causa hoje em dia e que é preciso resolver. Muito obrigado a ambos pela vossa presença. Olhámos aqui para o mercado imobiliário com base neste estudo agora divulgado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, um estudo alargado, um grupo alargado de economistas em vários capítulos, neste que analisaram as diversas perspectivas sobre o mercado imobiliário em Portugal. Este é um dos temas da Capa Contra Capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, cuja versão integral está disponível na versão podcast nos sites e aplicações da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos, além das plataformas digitais habituais. Programa com o genérico original de Mário Lajinha, esta semana com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema.